Muito bom. Então, como eu expliquei, nós mudamos um pouquinho a estrutura, nós vamos começar pelo resumo, que a nossa querida Fernanda vai nos trazer hoje para a gente refrescar a memória aí dos temas, dos capítulos de hoje, que são os capítulos 7 e 8, a queda de Otávio e o desastre de Acelino. Fernanda, com você, pode abrir o seu áudio. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui a contribuição e hoje o resumo, né, sobre os capítulos 7 e 8. Nos encontros anteriores, foram abordados os capítulos 6 e 7, que trouxeram a palestra de Telésforo sobre as necessidades da atuação da colônia nos trabalhos terrestres. Depois de terminada essa palestra, enquanto alguns grupos iam se formando e conversando, André e Vicente ouviram o pedido de duas senhoras, a Telésforo e Aniceto, sobre Otávio, que é esse personagem que aparece nesse capítulo. E ali o André, movido pela curiosidade básica, mas benéfica, como ele mesmo diz, ele pede que Vicente lhe apresente aquelas senhoras, né? E essa é uma oportunidade que faz com que o André conheça o próprio Otávio, o Otávio sobre o qual elas falavam, que como centro desse capítulo se tratava de um mensageiro do nosso lar que reencarna na Terra depois de 30 anos de preparação para a tarefa mediúnica. Então ele conhecia o Evangelho, ele conhecia a importância da sua missão e, como ele mesmo disse, não tinha desculpa para sua falha, né? Para essa missão, ele teve o suporte de 6 amigos espirituais do Ministério da Comunicação e de técnicos do auxílio que o acompanhavam durante o seu renascimento e deram a eles condições de um corpo físico saudável para ele poder desenvolver o seu trabalho aqui na Terra de consolo para os irmãos necessitados. Ele não estava programado para ele se casar, mas aos 20 anos ele deveria receber 6 órfãos para serem cuidados por ele. Esses órfãos, eles seriam esses 6 amigos, né, espirituais que o ajudaram no processo de reencarnação. E ele receberia toda a providência, né, material, socorros materiais para poder cuidar dessa família, mas isso aconteceria à medida que fosse se desprendendo desses bens materiais e se envolvendo, progredindo na sua missão. Mas ele se esqueceu de todos esses compromissos assumidos. E ele se transforma num jovem muito revoltado, ele perde a mãe muito cedo, o pai casa novamente, e mesmo depois dessa família levá-lo para um grupo de trabalho espiritista, ele mantém essa resistência, essa revolta, e ele se entrega a prazeres mundanos, sexuais, materiais, e vai se afastando dessa espiritualidade amiga e do trabalho ao qual ele estava confiado. Depois que o pai morre, a madrasta fica num leprosário, ele abandona de vez esses irmãos órfãos, né? Sem ter nem consciência, né, de que esses órfãos eram os amigos benfeitores. Aí ele se aproxima de uma mulher, se casa com ela, que, como ele mesmo disse, tinha uma condição espiritual inferior à dele, e ambos atraem como filho, como diz no livro, uma entidade monstruosa, ou seja, um espírito também em condição inferior que reencarna como filho dele. Então, ele mesmo se considera um mensageiro falido, porque ele desencarna aos 40 anos, vítima da sífilis, do álcool, do desgosto, sem nada ter contribuído na seara do bem, conforme ele havia se comprometido antes de reencarnar. E quando ele finaliza ali o seu testemunho, chega um outro espírito, que é o Acelino, e começa também a contar a sua experiência, né? Como ele também diz, né? Eu sou um falido para Deus e para o nosso lar. O Acelino, ele também foi preparado para sua missão na Terra, também recebeu o apoio incondicional dos amigos espirituais, inclusive, né, é dito que uma ministra da comunicação presidiu, né, direcionou todo o suporte que ele precisou.
Então, não faltou providência para que essa missão desse certo. No caso dele, ele se casou. E aos 20 anos, ele foi chamado para a tarefa mediúnica. Então, diferente do Otávio, que não ingressou na tarefa, não se desenvolveu, o Acelino, ia falar Niceto, o Acelino, ele se desenvolveu, ele entrou. E ele recebe muito amparo, só que ele começa a cobrar pela sua mediunidade, né, pelos trabalhos, pelas suas faculdades mediúnicas. E mesmo a espiritualidade se mobilizando para alertá-lo, para aconselhá-lo, né, para esclarecer ali do melhor caminho para ele seguir, ele se distancia desse trabalho e se liga apenas à comercialização das suas faculdades. E assim, o que a gente sempre conversa, né, sobre isso, o que acontece numa situação dessas? Ele começa a atrair espíritos ligados a essa mesma vibração inferior e desvirtuada do uso da mediunidade. E essa mesma condição que ele atrai para si enquanto encarnado, continua quando ele desencarna. Porque os espíritos que desencarnaram antes dele e que eram, né, haviam sido seus consulentes, ficam ali com ele, o obsidiando. E apesar de todo esse desespero com o qual ele se depara, né, após o desencarne, a Celina ele fica preso àquela situação por 11 anos, sobretudo cultivando muito remorso, muita culpa, porque ao invés dele trabalhar pelo desenvolvimento espiritual dos irmãos necessitados, ele fez o oposto. E sem desculpas, porque ele tinha esclarecimento e não faltou assistência da espiritualidade, né, de Deus. Então, esses capítulos, eles são importantes porque eles trazem o reconhecimento que esses dois espíritos, né, Otávio e Acelino, fazem das suas missões não cumpridas, com as suas falhas, embora eles tenham tido todo tipo de esclarecimento e de assistência. E agora a gente fica com os comentários das meninas sobre esse reconhecimento, né? Obrigada, Fernanda. Fica tão fácil ver. Obrigada, que bom, que bom. E agora, então, vamos para nossa amiga Sandra. Vai fazer aí os comentários do capítulo 7, A Queda de Otávio. Sandra, pode abrir o seu áudio. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por me acolher nesse grupo. Estou adorando fazer parte e entrar de cabeça nesse livro maravilhoso que a gente aprende, né? Todos os dias, toda quinzena com ele. Mas quando a gente pega para ler, a gente já tinha lido outras vezes, mas não com tanta atenção, né? Que nem no capítulo da queda de Otávio, a mediunidade dele. Ele preferiu achar que ele era louco, porque quando ele começou a ter visões, que ele começou a escutar os amigos da espiritualidade, né, se aproximando, tentando, como que fala, fazer com que ele acordasse para fazer o serviço dele aqui, como médium, ele preferiu achar que ele era louco e foi procurar um médico para poder ter tratamentos psicológicos. Isso acontece muito com quem não tem nenhum tipo de conhecimento, que não era o caso dele, né? Ele veio meio que preparado para isso. Mas quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo da nossa missão, das coisas que a gente combinou do outro lado. O que me chama a atenção é assim, que parece que ele ficou surdo realmente, porque ele não queria lembrar. Porque geralmente a gente tem um feeling assim, né? A gente fala assim, não, está acontecendo alguma coisa diferente, eu acho que eu tenho alguma missão, alguma coisa. A gente que vai para o lado espiritual, a gente sente uma energia diferente. E me chama a atenção que eu não sei se ele não sentia ou se ele simplesmente quis ignorar. Eu acho que ele quis ignorar o compromisso com a mediunidade dele. Aí, sem aceitar a mediunidade, né, e a ajuda dos 6 amigos da espiritualidade, ele acabou virando as costas para eles, deixando eles abandonados à própria sorte, sem saber que eram os amigos que tanto ajudaram ele em nosso lar,
que prepararam ele os 30 anos para poder reencarnar e tudo mais. Como a Fernanda falou, ele foi conduzido a um lar de familiar, pelos familiares, né, com orientação evangélica, mas ele faltou as qualidades de trabalhador e companheiro fiel, ou seja, ele não queria saber de ir, de trabalhar, de desenvolver a mediunidade. Para ele, tudo isso não significava nada. Mesmo com toda essa resistência, né, dele, não faltou auxílio do alto, porque mesmo cometendo tantos erros e se desviando dos caminhos traçados pelos amigos de nosso lar, esses não desistiam de Otávio, sempre tentando aproximar-se dele, mas na medida que ele se esquecia do compromisso, ficava mais difícil toda a tentativa da espiritualidade em fazer ele entender sua missão. Ou seja, eles tentavam falar com o Otávio, mas ele estava tão esquecido do compromisso dele, tão alienado, tão focado em viver a vida material dele, que ele não conseguia esse contato com os amigos espirituais dele, né? Quando foi para a preparação do trabalho, as responsabilidades que ele teria que assumir, ele esqueceu totalmente da preparação que teve, né, antes de reencarnar durante 30 anos, preferiu dar ouvidos às tentações da carne, porque o médico falou para ele que já que ele estava tendo esses ataques, esses achaques, que ele achava que ele estava louco, vendo coisas, então era melhor ele ter experiências sexuais para ver se ele se acalmava. E esqueceu da responsabilidade que havia assumido com 6 amigos do plano espiritual no progresso espiritual, que todos estavam envolvidos, né? As dívidas que ele tinha contraído com esses 6 amigos e que foi acordado que ele ia vir para a Terra e ficar com eles e ter como fala, a companhia como fala, ajuda espiritual no crescimento dele. E ele deixou-se levar pelo orgulho, pela vaidade, achando que era melhor viver o materialismo do que se entregar ao trabalho da caridade. Ele achava que era muito melhor ter dinheiro do que se entregar no caminho da caridade, que era mais difícil. Os amigos do alto, por várias vezes, tentaram fazer o que Otávio entendesse sua missão, inclusive sua mãe, depois de desencarnada, tentou entrar em contato com ele. Mas o coração endurecido e esquecimento dos compromissos assumidos fizeram com que Otávio tomasse o caminho mais longo, e assim contraindo mais dívidas. O livre-arbítrio dele, pois sem ele nós não teríamos nenhum crédito, né, das nossas ações. Então, a gente vê aí que todo o caminho que ele percorreu foi negando o tempo todo a espiritualidade dele, a mediunidade dele. E quantos de nós, às vezes, sem perceber, a gente acaba virando as costas, né, para as nossas vidas. Quem somos nós para falar da queda de Otávio, coitado, né? Porque quantos não acabam também caindo e se esquecendo assim, virando as costas para a nossa missão, porque não é fácil, né? A gente ter que estar ali o tempo todo, é um compromisso muito sério, que a gente estava falando agora há pouco. É uma aula, é uma coisa que a gente uma coisa leve, que a gente está estudando o livro, mas as pessoas se comprometem, que nem a Yolanda falou, eu não vou poder ir, isso é respeito pelo estudo, né? Mas fica muito mais difícil, e eu acho que às vezes para os homens é até mais difícil, né? Deles terem esse compromisso. Então, eu acho que ali o Otávio acabou caindo em tentação mais por causa do materialismo, né? E virou as costas para tudo o que foi combinado. Eu peguei um trechinho aqui de palavras de Chico, que ele fala assim: não posso julgar os companheiros que sintam receio da mediunidade, porque a minha mediunidade realmente começou muito cedo. Eu não tive oportunidade de sentir medo. Isso, para mim, começou em criança em minha vida.
e passou a fazer parte de minha existência atual. Mas o Chico era o Chico, né? Ele veio assim muito iluminado, teve várias reencarnações, entendeu logo cedo qual era a sua missão e encarou, sofreu demais, né? Mas encarou. A mediunidade dele, foi uma pessoa e ainda é um espírito maravilhoso, né? E Otávio, assim, ele acabou depois de desencarnado vendo a oportunidade que ele tinha perdido, e acabou caindo nessa tristeza, nessa depressão e pedindo uma nova chance, né, para poder reencarnar e tentar, como fala, tentar recompor, né, um pouco das dívidas, porque ele acabou contraindo mais dívidas ainda. Eu vejo, o meu comentário desse capítulo é mais isso, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Sandra. Olha aí, tem coisa para a gente falar, hein? Muito bom, muito bom. E agora vamos aos 15 minutinhos de reflexões e de perguntas que temos com relação a esse capítulo. Alguma coisa chamou a atenção, curiosidade nesse capítulo que alguém deseja colocar? Oi, Deli, pode falar. O seu áudio, por favor. Eu acendi a mãozinha, mas não o áudio. Eu quero fazer uma pergunta para a turma, não é para a comentarista, para a Sandra. Como é que a gente reconhece que alguma coisa que aparece na vida da gente faz parte de um compromisso assumido antes da gente reencarnar? Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Acho que doeu. Repete a pergunta, Ideli, vamos lá com pausa, para dar tempo do pessoal digerir. A Sandra falou muito que ele se esqueceu do compromisso assumido. Já que o esquecimento faz parte da nossa reencarnação, como é que a gente reconhece que algo que aparece assim na frente da gente faz parte de um compromisso que a gente assumiu antes de reencarnar? Mastigadinho, Tá hein, fácil. gente? Deu tempo para Tá pensar. Ó. fácil. Eu ajudei vocês, hein? Deu tempo para pensar. Não tem certo e errado aqui, gente. Nós estamos Vou estudando. dar um chute aí, pode ser? Manda. Eu acredito assim que seria por percepções, intuições persistentes. E aí, quer comentar aí dele? Não, quero que mais alguém comente, fale. Guarda aí, o Alessandro já mandou uma ideia. Alguém Eu vou mais? falar mais um pouquinho. Oi, Francisca. Espera aí, só um minutinho, Rita, Francisca. Olha, eu vou comentar uma situação que aconteceu comigo. Não gosto muito de colocar, mas é assim, é uma coisa simples que a gente vai perceber que no dia a dia, né, vem a espiritualidade conversa com a gente, até nos animaizinhos, né, pode ser uma coisa meio louca. Eu faço evangelho no lar, né, toda quarta-feira, às 10 horas. Eu estava muito focada no meu trabalho, né, estudo, né, trabalho com home office, gente, ele começou a latir muito, latir muito, latir muito. E eu ficando irritada. É engraçado que eu esqueci de fazer. Olha só, né? E as intuições vêm, as situações que não nos mostram, mas a gente está tão focado que a gente se desliga, né? E quando eu lembrei, já era mais de 11 horas, a hora que eu ia dormir. Eu falei, gente, eu esqueci do evangelho. Aí me veio a intuição, meu cachorro latindo, e ele não é de ficar latindo nesse horário. Eu falei, como assim?
Eu falei, gente, espiritualidade amiga, gente, eu fiquei doida. Eu falei, me desculpa, né? Aí eu fui fazer meu evangelho. Então, eu acho assim, é uma coisa simples que eu estou colocando, mas é que acontece no nosso dia a dia, e a gente não percebe. Pode parecer uma coisa meio louquinha, né? Pode não ter a ver. Mas me aconteceu isso, e me veio muito isso. Quando começaram a conversar, eu falei, olha só, coisa simples, a nossa tarefa, e a gente acaba esquecendo nessas coisas assim. Agora, imagina coisa mais complexa. Então, isso que eu queria colocar nessa situação que me veio muito forte, né? Não, muito bom, bom exemplo, muito bom. Maravilha. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Francisca. Quem mais? Vamos esquentando. Rita? É o caminho, a nossa vida vai seguindo um caminho que vai mostrando os nossos compromissos, né? Eu nasci em família católica, minha mãe era ministra de igreja, levava a comunhão, ela sempre sonhou em ter um padre na família, uma freira. E eu acabei chegando na doutrina espírita, por causa de uma tia minha, do lugar que eu fui trabalhar, no meu primeiro emprego, todas as meninas já eram espíritas. Era um trabalho perto da casa da minha tia era zeladora de um centro espírita. Então, quer dizer, a minha vida me levou para esse caminho. Então, eu acho que é isso, é você observar o que está sendo colocado no seu caminho. São os compromissos, né? Muito bom, muito bom. Alguém mais? E é isso que eu falei, o Otávio, ele foi levado para o centro, ele teve ajuda espiritual, a mãe dele tentou entrar em contato com ele, mas a todo tempo ele ficou surdo, ele não quis entender, eu não sei o que aconteceu com ele, coitado, que ele não conseguiu acordar. A gente, graças a Deus, a gente está aqui, que nem a Rita falou, ela cresceu num lar católico, acabou indo para o espiritismo e se encontrou. Eu também nasci num lar católico, fui para a evangélica, fiquei 11 anos na evangélica, até onde eu comecei a não ter mais as respostas que me afligiam e acabei encontrando o espiritismo. Então, é o que a Rita falou, a vida vai te colocando assim, ó, vai afunilando, e chega uma hora que você não tem mais para onde correr. Ou você começa a fazer as perguntas certas, ou você acaba se perdendo. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Quer falar, Ideli? Está aberto. Legal aí, né? Conseguimos mexer um pouco, né? Muito bom. Aí, na fala da Rita, a gente precisa tomar cuidado para não achar que só o espiritismo está certo. Você poderia ser uma boa pessoa, contribuir muito, tanto na religião católica como na evangélica. Então, não quer dizer que só ser espírita é que está certo, né? Nós temos que ter o nosso comportamento atento e saber que viemos aqui para desenvolver o nosso espírito. Então, a vida material é sempre em segundo plano. Pois não. Quando eu fiquei na evangélica, nossa, eu sou muito grata à evangélica, porque eu aprendi muita coisa lá. Inclusive, eu evangelizava crianças, foi muito gostoso a época que eu fiquei com eles. Só que é o que eu falei, chegou uma hora que não me respondia mais as minhas perguntas, as minhas questões, entendeu? Certo. Não que e até hoje eu adoro os hinos evangélicos, eu acho maravilhoso. Gosto muito, inclusive a semana passada eu perguntei para vocês se quando eu abria o meu áudio vocês escutavam, porque tem uma igreja evangélica bem na porta da minha casa, mas, gente, não tenho nada contra, respeito todas as religiões, tá bom? Todas elas levam a Deus, é isso. Como é que a gente reconhece que uma tarefa está destinada a nós, sabendo que nada acontece por acaso? Deus comanda o universo todo. Tudo que acontece diante de nós, nada é por acaso. Então, no caso, quando apareceram aquelas 6 crianças, se eles tivessem ligado na vida eterna, tivesse essa compreensão da vida, ele não precisa ter lembrança de quem eram aquelas crianças.
ele veria no olhar delas aquela cumplicidade de amigos que já o ajudaram. Então, quando nós temos essa visão da vida eterna, a gente tem que saber que cada criatura que aparece do nosso lado, cada circunstância, nada é por acaso. Nada, nada, nada. Pequenos gestos de amor, de carinho vão fazer diferença e são pessoas que nos são caras. Nós estamos diante de uma grande família universal, né? Aí, quando fala assim, ai, a gente... coitadinho, né? Ele não sabia, ele não lembrou. Não é bem assim, de um modo geral, nós somos muito condescendentes conosco mesmo e somos bons para olhar os defeitos dos outros. Então, a gente tem que se corrigir mais, prestar mais atenção, fazer uma análise, um autoconhecimento profundo para saber não cair nesse mesmo erro do Otávio, né? Vamos ser mais firmes, prestar mais atenção. Só isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ideli. Obrigada, Sandra, Rita. Muito bom. Alguém mais? Não? Vamos parando por aí? Não dá para tirar mais nenhum caldo desse capítulo? Oi, Rita, diga. Essa orientação que ele teve do médico para o sexo, né? Lá no estudo da mediunidade, tem lá um item que fala que a obsessão pode começar com a orientação de um médico, né? Então, a gente, por isso que é preciso ter discernimento, né? Eu li num livro do Divaldo que o obsessor fala que o encarnado ele tem três pontos fracos: é a ambição, o orgulho e o sexo. Será que essa orientação dele, a orientação desse médico, não foi para tirar ele do caminho dele? E aí, o que vocês me respondem sobre isso? Eu sempre pensei nisso quando eu vi essa leitura. Se a gente refletir sobre a invigilância, né? Se nos mantivermos ali invigilantes, qualquer orientação de qualquer ponto que vier pode tirar, né? Nos tirar do caminho. Então, a importância da vigilância, né? Isso pode vir através de um médico, através de um pastor, de um líder. Eu não gosto de usar a palavra líder espírita, mas um representante do espiritismo, só para não deixar fechado, né? Todas as doutrinas aí tem aqueles que a gente olha e busca, de repente, ali uma reflexão. Mas a vigilância é importante para isso. Vamos lá, a gente aprofunda. Oi, Deli, manda. Alessandro na sequência. Muito bom. E Deli? Vixe, eu estou meio confusa aqui no meu aparelho. Fechou o Tá vídeo. dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Fechou o vídeo, Toca tá? na tela e vê se consegue abrir o vídeo. Eu vou ver se eu consigo abrir o vídeo, porque falar sem vídeo é muito chato, Isso, já né? está com o vídeo. Deu. Aí. Essa questão do sexo, ela precisa ser muito bem estudada, né, gente? Porque o sexo está ligado à força criadora da pessoa. Então, a gente precisa ver também a época que foi escrito esse livro. A medicina já evoluiu muito. Dificilmente um médico hoje em dia diria isso, porque você tem outros meios de extravasar essa energia. Como médium, ele estava realmente com uma energia muito contida, e todos nós precisamos prestar atenção nisso, porque a gente precisa fazer muita coisa, precisa participar, você precisa gastar essa energia com um monte de coisa, energia co-criadora, energia do sexo. Então, você precisa trabalhar muito isso, não tendo relações sexuais, não é isso. É uma energia criadora, né? Então, você pode criar várias coisas. Quando a Yolanda pensa em criar esse grupo e fazer, é essa energia que está sendo usada. Então, hoje em dia, o médico dificilmente falaria isso. Falaria, você precisa gastar energia. Você precisa fazer o quê? Exercício físico, você precisa praticar um esporte, você precisa participar de reuniões sociais, você precisa de ter projetos na sua vida. Isso que é gastar energia sexual.
Mas a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito há 70 e tantos anos atrás, né? A medicina já caminhou muito, graças a Deus. Uhum. É bem lembrado. Quando a gente estuda as leis morais, a gente fala dessa energia, né, criadora. E como é importante a gente compreender, ampliar aí o conceito dessa energia, não ficar focado ali apenas na parte sexual. Mas, enfim, me fez lembrar, Ideli, curiosamente, não era um médico, tá? Mas eu assistindo uma palestra de um grupo de... Eram analistas de investimento dando palestras, né? Sobre liderança, sobre como manter o equilíbrio ali da sua vida, entre a carreira, as finanças, a família e tudo mais. E um deles orientou, né? Deu essa... Na hora eu achei engraçado, porque ele falou, né, para olhar para a prática sexual, que poderia ser um fator ali, se não estiver praticando, pode haver um desequilíbrio. Eu achei engraçada a colocação dele, porque dependendo da cabecinha que acolhe aquilo, vai seguir como regra e só vai focar nisso. Enfim, é válido lembrar. Mas não era um médico, tá, gente? Muito bom. Quem mais tinha... O Alessandro tinha levantado a mão. Eu ia complementar só um negocinho que a Rita falou lá, Uhum. de uma palestra do Haroldo Dutra, eu assisti uma vez, ele falou, ele citou 4 P's, né, do nosso desejo central, né? Ele fala no prazer, na posse, poder, né, e o prestígio, para a gente, a educação dos nossos sentimentos que nos faz, né, ser do reino nominal, vamos dizer assim, né? E o sexo entra nisso também, né? Sim. Você tem que educar seus sentimentos, né? Senão você descamba para onde não deve, né? Então, e igual aí ele falou também, você tendo o equilíbrio dessas energias, você vai, né, nivelando elas e não ultrapassa uma com a outra e fica mais equilibrado a situação. E outra coisa também que o pessoal às vezes confunde muito, entrando nessa parte do sexo e do controle nosso emocional e em N questões, é o fato do obsessor e do vampiro, né? Do vampirismo, né? Nessa parte do sexo, eu entendo que entra mais o vampirismo, né? Porque o obsessor é aquele que quer destruir você. Ele quer acabar com você e ponto. Ele quer te ver lá no chão, destruído. E o vampirismo já entra, acho que na minha opinião, já é essa parte mais do sexo, que ele usa você, ele quer te... É o contrário do obsessor, né? Ele quer te preservar, né, para sugar, sei lá, substâncias etéreis que tá ali no perispírito, de drogas, álcool e sexo, né? Então, só lembrando que eu estava lembrando aqui dessa diferença do obsessor e do vampiro, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Bem lembrado, Alessandra. Acho que tem, com relação à obsessão, gente, uma noite é pouco para se falar. Não é à toa que tem o livro dos médiuns aí e o estudo da educação mediúnica para se aprofundar. Mas bem lembrado. Então, a gente tem interferências ali que devem ser observadas, até nós, porque quando coloca assim, o obsessor e vampirismo, a gente fala, não estou enquadrada nesse nível. Mas a obsessão, ela começa ali de simples interferência, né? A partir de simples ali interferências, vai começando a instigar, a se utilizar e por conta da invigilância. Então, como é importante, mais uma vez. E eu estava lembrando, enquanto vocês estavam falando, essa questão da vigilância, que um grupo como esse, que se propõe, né, aprofundar, né, a proposta é aprofundar, já é um grupo que está mais vigilante. Não estou falando de perfeição, não estou falando ainda de ideal, estou falando, estamos nos colocando mais vigilantes. Ou seja, estamos um pouco mais distantes dessas influências ou até de não compreender qual é a nossa tarefa, né? De sucumbir aí como Otávio, se estamos trabalhando a vigilância, então a gente tem condições, através de um estudo como esse,
de estarmos ali percebendo qual é a nossa responsabilidade no jogo, né? Muito bom. A gente está bonitinho no tempo, hein? Acho que o Homem da Foice nem vai trabalhar hoje. Vamos ver a segunda parte. Mais alguma nesse primeiro, gente? Algum comentário? Passamos, então, para o segundo? Vamos para o segundo, como eu estou percebendo, acho que a gente vai ter tempinho, se caso lembrarem de algo e quiserem comentar, a gente vai ter um tempo lá no final, tá bom? Então, agora nós vamos para o capítulo 8, com a nossa amiga Rita, vamos falar ali do desastre de Acelino. Rita, pode abrir o seu áudio, por favor. Boa noite. Oi, gente. Bom, nós vimos agora a queda do Otávio. Agora nós vamos ver o desastre do Acelino. Não é a queda, é o desastre. E aí eu comecei com uma comparação entre o Otávio e o Acelino. O Otávio, ele não jogou, ou seja, ele não trabalhou com a mediunidade. Então, vamos ver lá os jogadores de futebol. O Otávio, ele ficou no banco, na reserva lá, sentadinho, torcendo. Agora, o Acelino jogou. Ele foi para o campo, ele chutou a bola e fez um gol contra. Por isso que chama a queda, o desastre de Acelino. Outro ponto. O Otávio não casaria, mas ele teria um compromisso, uma responsabilidade com 6 irmãos. Então, ele teria que dividir o tempo dele com os 6 irmãos e com a mediunidade. Talvez tarefa suficiente para ele não se entregar ao que ele entregou. Se tivesse feito a escolha certa. E o Acelino já casaria. E ele casaria e teria um amparo da esposa. Ele teria uma esposa que ampararia ele. Olha que interessante. O Acelino e o Otávio, ambos foram preparados no nosso lar. O Acelino, ele teve o auxílio direto da ministra da comunicação. Olha que interessante. Ele viria com 3 fatores mediúnicos: a vidência, a audição e a psicografia. E aí eu me perguntei, por quê? Por que uma esposa que o ampararia, essa mediunidade, o cuidado da ministra, o que estava programado para Acelino? Aí a gente começa a ver por que ele fez um gol contra. Bom, ambos tiveram o amparo da espiritualidade. Ambos tiveram o amparo que levou eles até um local onde eles iam ter a orientação e o desenvolvimento mediúnico adequado e o trabalho que teriam que exercer. Certo? E ambos teriam um amparo material, caso servisse a mediunidade corretamente. E aí, quando eu vi isso, eu lembrei lá em Obras Póstumas, tem um subtítulo chamado Meu Guia Espiritual, que é quando Kardec fala do encontro dele com o Espírito da Verdade, né? E o que se tornou o mentor dele. E o Kardec pergunta o seguinte para ele: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas, mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E o Espírito da Verdade fala: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha, a espiritualidade entende que necessitamos da matéria, que necessitamos do contato com a matéria para o nosso desenvolvimento. E eles nos auxiliam. Eles nos auxiliam também nesse amparo. Aí o Kardec ele faz uma nota sobre isso. Ele fala que a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou.
A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à importância. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, a gente vê que quando o médium tem um compromisso, ele tem todo o amparo, inclusive material. E esse capítulo fala isso. E Acelino, ele alcança o grupo mediúnico, né? Ele fala: recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, seriam decisivos fatores no êxito das nossas atividades. O trabalho, mais uma vez, o trabalho do Acelino seria grandioso. Ele teve amparo até dos companheiros no centro onde ele participava, né? Que eles ficam muito felizes em receber ele. Bom, ali o Acelino começa a ver a mediunidade e a solução dos problemas financeiros. Quantos a gente não vê assim, né? E aí ele esquece aquela lição de Jesus: dá de graça o que de graça recebeste. A mediunidade foi dada a ele para ele se desenvolver, para ele progredir. Foi dada de graça, ele teria que passar isso para frente gratuitamente. E ele viu uma forma de ganhar dinheiro. E ainda Celino, ele sempre se justificava, né? Tem líderes religiosos que ganham dinheiro. Por que eu não vou ganhar? E ele ainda admitia, ele falava: trabalho são dos espíritos, mas tem o meu esforço. Por que não? Né? E tinha até alguns que falavam: não, você tem razão. Sempre tem aqueles, né? Os palpiteiros, que te ajuda a chutar o gol contra. Aí, E aí a gente tem que lembrar o seguinte: o trabalho mediúnico é espiritual. Somos apenas a ferramenta. E ele acontece com o concurso dos espíritos, né? E os espíritos sérios, eles não trabalham, o trabalho deles é coletivo. Não é para o médium, não é para o indivíduo. Eles fazem um trabalho coletivo, eles utilizam o médium, mas para um trabalho maior, que alcance o maior número de pessoas possíveis. E quando o médium ele começa a tomar atitudes egoístas, quando ele começa a ter a vaidade, ou então falar, a gente vê muito isso, né? Achar que o trabalho mediúnico ele é indispensável, a ponto de falar: se não for do meu jeito, não trabalho. O que vai acontecer nessa situação? Os espíritos sérios vão se afastar, porque não, esse não é o intuito. A mediunidade, essa faculdade mediúnica, vai continuar. E quem vai substituir esses espíritos? Alguém vai substituir, porque a mediunidade vai estar lá. E aí? Espíritos egoístas e orgulhosos como ele, né? Tem uma fala de Chico, que ele fala numa entrevista, que ele fala o seguinte: os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, o verdadeiro tesouro de amor que tenho dentro da minha vida, que fez realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu. E quantos amigos o Chico faz até hoje? Até hoje, ele constrói amigos. Todos aqueles que lêem um dos livros que ele psicografou,
filmes dele estão, os livros dele estão indo para o cinema. Essas pessoas adquirem curiosidade, vão lá procurar Chico, e ele está construindo amigos. Tudo porque ele trabalhou corretamente com a mediunidade. E aí, no livro fala que começa a sintonia do Acelino. Ele fala, transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Sintonia mental. A gente ouve muito falar em sintonia mental. E lá no livro Roteiro, o Emmanuel fala o seguinte, o título, item 28, o título é Sintonia. Ele fala que atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações e vocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos e ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Mais para frente ele fala que ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. A lei de causa e efeito. Né? Vou colocar um ímã. O que o ímã vai atrair? Metal. Ele não vai atrair papel, ele não vai atrair pedra, ele vai atrair metal. É a mesma coisa a nossa mente. O que vamos atrair? O que pensamos, a forma que agimos, é o que nós vamos atrair. Que foi o que Acelino atraiu. Né? Ele desencarnou, continuou ligado mentalmente com esses espíritos, e esses espíritos continuaram, interessante, eles continuaram lá pedindo conselhos, reclamando soluções, querendo saber do mundo material, e talvez até indicando ele para outros. Você já parou para pensar nisso? Ele levou junto com eles esses espíritos, mas esses espíritos falaram assim, olha, aquele homem lá, ele é bom, viu? Vai lá, pergunta para ele. Acabou criando essa sintonia e atraindo essas entidades. Certo? E lá no Sintonia, o Emmanuel ainda fala, estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. E assim Acelino ficou. 11 anos sem conseguir ser auxiliado, por causa do desequilíbrio mental que ele criou. Ele construiu isso para ele. Bom, ele veio com uma mediunidade de evidência, audição e psicografia para esclarecer mentes. Como ele mesmo fala, ele criou viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. E o pior, ele não podia dizer que ele não sabia. Ele não podia usar essa desculpa. Ele teve todo o preparo. Ele teve todo o amparo. Ele teve uma esposa, ele teve uma casa que o acolheu. Ele teve a espiritualidade, inclusive membros desse preparo auxiliando ele. Então, ele não pode passar, eu não sabia, caí de paraquedas. Não. Ele sabia. Por isso que eu falei. Ele marcou um gol contra. E sabe o que eu lembrei, gente? Até passou a televisão esses dias. Aquela Copa que o Brasil foi campeão, com aquele chute do Baggio. Quem lembra disso? Olha o Baggio aqui. Não é? Nós vimos aquilo. É o Acelino. Né? E eu quero terminar com a seguinte frase de Joana de Ângeles. O conhecimento liberta, mas a ação correta dignifica. O conhecimento vai nos libertar, mas precisamos colocar ele em ação para dignificar. Obrigada, gente.
Muito bom, Rita. A Antônia até colocou aqui que adorou a comparação com futebol. Muito bom. Deixa eu tirar aqui. A comparação ficou realmente fantástica. Muito bom, gente. E aí? Temos mais algumas ideias para refletir, para trocar aqui? O que vocês acharam desse capítulo? O que chamou a atenção? Alguém começa? Não? Alguém aqui tem mediunidade ostensiva? Alguns têm. Desse grupo, vamos ver. Alguém tem mediunidade ostensiva? Olha, é um grupo um grupo de inspirados. É uma turma de inspirados, é isso, né? Maravilha, chama atenção. Eu imagino que quem tem a mediunidade ostensiva, principalmente que está ali perdido, né? Começando, não sabe para onde ir, não está no meio, numa doutrina que possa lhe orientar, por isso que vem aqueles equívocos, né? De vai fazer terapia, vai buscar um tratamento, vai cuidar da cabeça. Estou lembrando até, Ideli, olha só, né? Muitos ainda hoje são encaminhados para psiquiatras, né? Então, o médico ele não vai dar orientações esdrúxulas, mas sim, ainda nós temos, por falta da medicina ainda ter esse entendimento, ser tratado ali como qualquer transtorno mental, ainda se novidade a ser investigado. Então, eu fico imaginando a dificuldade que tem alguém com uma mediunidade ostensiva ali, né, se pronunciando, e a pessoa sem saber o que buscar. O espiritismo aqui no Brasil, ele já está se tornando, né, mais popular, a gente já vê, graças ao cinema, a gente vê isso aí mostrando, ampliando os horizontes, e aí a gente vê uma busca. Eu não sei vocês, mas a gente observa nesses últimos anos, não é, meninas que estão comigo ali, a gente observa esses últimos anos muita gente com uma mediunidade ali, né, pronunciada. Yolanda, Oi. desculpa, Imagina. eu vou entender um pouquinho. Os dois extremos não pode acontecer, né? Quando aparece um caso no centro espírita, a gente não pode taxar logo de obsessão, de mediunidade, sempre aconselhar um tratamento médico, e por incrível que pareça, os médicos estão aconselhando a frequentar um centro, uma igreja, sabe? Os Isso. psicólogos já estão aí nessa linha, né? Isso. Então, essa coisa de também chegar no centro, você precisa ir devagar, observando, porque muitas vezes a pessoa tem algum dano também no físico. E quando a gente tem um dano no físico, no cérebro, o espírito, por mais que ele queira, ele não pode se comunicar direito, né? Exatamente. Ele tem um empecilho. Eu ia fazer então, a esse gente precisa estar comentário. sempre de olho aberto para não cair também no outro extremo, né? Isso. Ia fazer exatamente esse comentário. A gente tem casos, por exemplo, esquizofrenia, né? São casos que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado. Não é simplesmente dizer, vai trabalhar, que você, mediunidade, precisa trabalhar. Muita cautela. Por isso que todo centro espírita que tem um trabalho ali sério, ele vai ter um atendimento fraterno, que é exatamente pessoas que estudaram, que se prepararam, estudaram porque conhecem a doutrina, se prepararam para estar ali ouvindo aquela pessoa e direcionar para um tratamento, para um cuidado. E principalmente o foco em a busca do tratamento da matéria. Então, sempre, nunca deixar o tratamento do médico da matéria. Fernanda, quer falar? Sim, a Ideli comentou da questão dos médicos, hoje em dia, eles estarem encaminhando, né, para o centro espírita ou para um desenvolvimento da fé, digamos Investigando assim, a né? espiritualidade, né? Exato.
eu sempre conto, quando tenho oportunidade, do caso do meu irmão, porque foi muito explícito isso, o médico foi muito claro, objetivo. O meu irmão, em 2013, ele desmaiou 60 vezes em um mês, né? E tomou inúmeras medicações neurológicas, inúmeros médicos no interior. Eu já morava em São Paulo e levamos meu irmão para o Dante Pazanese, né? Porque aí ficou diagnosticado que era algo do coração. E aí meu pai já estava surtado, minha mãe também, todo mundo, então traz o Aloysio aqui para São Paulo. Levamos para o Dante Pazanese e um cardiologista, que inclusive ele chama Dr. Ai, meu Deus, Álvaro Avezum. Se vocês pesquisarem, ele inclusive tem pesquisas relacionando a medicina com a espiritualidade, grupos de pesquisa. E ele chegou e fez vários exames, mas na hora da consulta, da primeira consulta, o meu irmão entrou, estávamos eu e minha mãe, ele entrou na salinha com o meu irmão e na hora eu só vi a mãozinha dele fora da porta chamando assim. E meu irmão tinha desmaiado com ele ali. Ele falou assim, não sei de qual religião vocês são, mas ele precisa de passe. Ele precisa de passe diários durante 2 meses. Ele falou 60 dias seguidos. E aí, por um acaso, a gente falou, né? Olha, nós somos espíritos, ele precisa. E depois, meu irmão foi encaminhado para um tratamento de desobsessão. E na reunião mediúnica, o espírito se pronunciou e disse que muitas das vezes que meu irmão desmaiava, inclusive quando meu irmão caiu de uma arquibancada, ele só deu um empurrãozinho. Então, assim, um cardiologista renomado, sem, não vou dizer pudor, né? Mas, assim, de uma maneira muito objetiva, fez esse tipo de orientação. E realmente meu irmão não precisou mais fazer uso daquelas medicações. Então, realmente, existe esse aconselhamento, né? Também sigo uma neurologista que, tratamento de enxaqueca, ela faz a orientação da busca pelo espiritual. Então, isso é muito interessante. E uma outra questão, quando você falou da mediunidade ostensiva, Yolanda, é interessante que mesmo quando existe já um conhecimento da doutrina, muitas dúvidas surgem, né? Quando você está ali nesse desenvolvimento, nessa educação, muitas dúvidas surgem, a busca pelo que está acontecendo, né? Qual caminho eu devo seguir? Estou no curso certo? Devo procurar um curso em outro lugar? O que está acontecendo? Muitas dúvidas começam a fervilhar na cabeça, mas um tipo de estudo como esse, de conscientização, que eu digo, né? É muito importante, porque fixa ainda mais da questão. Você talvez não saiba exatamente qual é a sua missão, mas você sabe que existe uma, né? E no seu caminho vão aparecendo. Existe a sua inspiração quando você pensa que você tem um mentor que está sempre com você, e acredito que com a sintonia, com a questão da vigilância, porque a sintonia acho que passa pelos 2 comentários, né? De uma maneira muito clara. Se você está ali aumentando sua vibração, com essa vigilância sempre em dia, eu acho que a gente consegue, de uma maneira talvez mais assertiva, entrar em contato com esses espíritos amigos que estão tentando conversar com a gente. Porque quando a gente pergunta o que será que acontece, que ele esqueceu, que ele não tem abertura, que ele não ouviu, é porque não está ali na mesma sintonia, não adianta, são ondas, né? Isso fisicamente comprovado, são ondas diferentes, né? Ele estava ali sintonizado numa rádio diferente, né? Numa estação diferente. E só vou dizer uma última questão. Às vezes a pessoa também que não tem essa orientação com relação à mediunidade ostensiva, ela cria uma aversão, um medo tão grande que isso tem um comprometimento também. Exato. E mesmo às vezes, quando tem a orientação, mesmo depois, quando está nesse desenvolvimento, muitos optam, não quero isso para mim. Porque já teve aquele medo, não quero trabalhar, não quero fazer. Então,
né? São pontos importantes, acho que, para pensar com relação à mediunidade, mas acredito que manter o estudo, manter as orações, pedir o esclarecimento, né? Adorei a pergunta, Rita. O que estava programado para Celino? Mas a gente também pergunta, o que está programado para mim? Eu não tenho tanta clareza, até fiquei arrepiada agora. Eu não tenho tanta clareza, né? Não tenho tanto, porque estou aqui, né, encarnada, mas o que está programado para mim? Tem outros que podem estar ligados a mim, querendo me ajudar, então me ajude, né? Que eu esteja aberta a isso. Então, eu acho que essa questão da sintonia, ela é muito forte, talvez a chave central, né, Verdade. para tudo isso. Verdade, verdade. Muito bom, Fê. Me fez lembrar uma colocação da professora Lúcia Helena, que, aliás, eu gosto bastante. Eu não vou conseguir, porque ela fez um desenho. Ela fala que quando nós estamos cumprindo com a nossa jornada, nós estamos vigilantes, conscientes dos nossos atos, mesmo errando, mas no esforço de acertar, nós estamos seguindo uma trajetória, e em alguns pontos nós vamos cruzar com algumas pessoas que serão também importantes para o nosso aprendizado e nós a eles. Se nós não, então nós estamos na nossa jornada, fazendo o nosso trajeto, e em algum ponto vamos cruzar com alguém. Se nós, por algum motivo, nos dispersarmos aí em vigilância e nos perdermos, né, nos prendermos aí nos vícios, a gente pode se atrasar, chegar nesse ponto, ou desviar a nossa rota. E alguns elementos ali, algumas pessoas que estariam, né, também ali na sua jornada, para se encontrar conosco, né? Então, alguém que vai se encontrar comigo num determinado ponto, quando eu alcançar uma certa condição, eu posso encontrar essa pessoa lá e podemos ter um crescimento grande. Eu estou falando sempre do lado positivo nesse sentido. Então, se eu me perco aqui, eu posso me atrasar e não encontrar essa pessoa. E aí eu acabo provocando uma condição, não estou falando de fatalidade, hein, gente? Isso é filosofia, é a condução. Se a gente segue a lei natural, a lei de Deus, nós vamos encontrar vários irmãos e seres no caminho que vão nos auxiliar enormemente. Então, esse atraso que nós damos, ou essa estagnação que nós damos no nosso caminho, vai impedir que estejamos ali à frente para encontrar essas pessoas. Então, é essa reflexão que ela faz, como é importante a gente estar cumprindo com o nosso dever, né? E esperar que é o tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Então, filosoficamente, isso é lindo e perfeito. Mas a gente gosta de entornar o caldo. Dá tempo de eu fazer uma pergunta para o grupo? Dá tempo, temos tempo. Eu queria que alguém comentasse essa frase do final do capítulo. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Isso daí é o Celino que fala, né? Imagina a cara dele, né? Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Eu queria que alguém comentasse isso. Do grupo aí que está começando a estudar, né? Ô, Fê, é só a mãozinha da outra vez ou é de agora? É da outra, né? Eu já ia Não, passar a não, bola eu para queria você. só falar, não, eu queria falar, não é nem respondendo a Ideli, na verdade tem até a ver, mas era só algo que eu queria falar sobre o que você disse agora. Meu pai está passando por uma dificuldade e, claro, como uma das últimas opções, o que acontece? Preciso de Deus, né? Preciso rezar, preciso de assistência, aquela coisa, né? Que sempre acontece quando ele passa pelas dificuldades. E ele se reconheceu, né? Alguns sabem até da história. Casado 18 anos com a minha mãe, nunca fez um evangelho no lar com a minha mãe. Nunca. Sempre entrava, ia para o quarto, ainda queria levar a gente para assistir televisão. E minha mãe, não, eles vão ficar aqui, né? E ele reconheceu, conversando comigo, ele falou, então, eu tenho duas coisas que vêm na minha memória, conversando comigo, ele estava dizendo. Ele falou, eu me lembro do dia que eu fui para São Paulo, num restaurante, no centro da cidade, e lá estava o retrato do Chico Xavier no fundo. Isso, não sei nem há quantos anos. Ele falou assim, quanto tempo eu perdi, Fernanda? Aí eu falei assim,
pai, né? Deixei ele falar. E aí ele disse assim, e aqui em casa, sua mãe rezando toda semana, levando vocês para o centro, o que eu não poderia, quanto tempo eu não poderia ter ganhado para hoje talvez não estar assim. Então, aí eu falei para ele, eu falei, pai, talvez, né, muita coisa tenha se perdido. Eu falei, mas não pensa no que passou, pensa no que você pode fazer agora. Talvez até se relacione um pouco com o que a Ideli está trazendo, não é? É uma questão de escolha. Desculpa, vou acabar respondendo, mas eu falei para o meu pai, é uma questão de escolha, mas pensa no que você pode fazer a partir de agora, porque são ciclos, né? As dificuldades, as doenças estão vindo e se repetindo, a dor aguda, né? Ali, nessa dificuldade, vem, se repete. Foi o que eu perguntei para ele, né? Por isso que ele falou isso para mim. Eu falei, você já se perguntou, pai, por que vem e volta sempre nesse ciclo? E foi aí que a gente conversando, ele trouxe essa reflexão. Então eu disse, não pensa no que passou, pensa no que você pode fazer a partir de agora, né? Ganha tempo agora, não é? Ainda tem aí um tempo. O tempo de cada um, muito bom, muito bom. Muito bom, Fernanda. E eu queria dizer que eu sei a missão da Fernanda para os próximos meses. Ela vai ter que comentar aquele capítulo 11 e 12. Muito bom, Eu sei que ela... Olha, mas que interessante isso que está acontecendo com o pai dela. Você vê que às vezes a gente não entende por que uma pessoa está doente, coitado, está sofrendo tanto, mas olha como esse processo é interessante para o espírito, né? Para cada Ele perceber as oportunidades perdidas. E como a Fernanda falou bem, você está a caminho ainda. Faça alguma coisa, não lamente o passado, né? E alguém vai comentar essa fala? Senão eu vou. Alguém? Olha. Oi, Francisca, diga. Deli, não sei se eu vou te responder à altura para você, tá? Do perdão aí que ele está se culpando. Lembrei de um livro do Chico, que é Corpo e Alma, que fala sobre do perdão. É lindo esse livro. Então, o que acontece? Quando a gente não se perdoa, né, e não se abre nosso coração a Deus mesmo, né, entrega a nossa alma, e a gente esquece, não esquecer, mas tem confiança, mas tem consciência do que fez de errado, e se perdoa primeiro, o perdão primeiro vem da gente, né? E ele fala claramente isso, que se a gente não perdoa, não tem como, né, Deus nos perdoar, porque começa dentro da gente esse perdão, né? É a gente refletir, a gente ter consciência dos nossos erros, e como Jesus disse, há muitos, né? Há mais de 2000 anos, né? Quando teve casos, né, que ele fazia no monte, né? No alto da montanha, e tinha, né? Ele fala muito para muitos, vai e não peque mais, né? Então, lembrei muito desse livro do Chico, que é lindo, e que é do auto-perdão. E a gente esquecer e ir para frente, a gente seguir para frente. Porque se a gente sempre olhar para trás o que a gente fez e se punir, a gente não vai para frente, a gente não segue, a gente não avança. E a gente sempre está errando, mas a gente tem que levantar e ir para frente, né? Então, veio muito forte isso desse livro dele, é lindo, lindo, lindo esse livro, é Corpo e Alma. Então, eu não sei se eu respondi a sua altura, mas... Muito bom, Francisca, muito bom, é isso mesmo. A falta de perdão, o medo, ele nos paralisa. E não é interessante isso. O que adianta ficar chorando, não se perdoando? Vai para adiante, né? Larga o teu catre, não foi isso que Jesus falou? E segue adiante. Outra, Deus não perdoa a gente. Sabe por quê? Deus não se ofende. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Então, essa questão do perdão é da gente com a gente mesmo. Não adianta pedir perdão para Deus, ele não se ofendeu com a gente. Entendeu? A gente tem que se perdoar e se colocar em ação. A Rita falou aí, né? Fechou com essa fala da Joana de Ângeles. A gente tem que agir. Não só ter belas palavras, de nada adianta, a gente tem que agir. E aqui nessa fala dele, a gente percebe que ele continua ali, né? Paralisado, chorando. Eu devia ter feito isso. E daí? Vamos, meu, acorda.
que é o que a Fernanda falou para o pai dela, né? E serve para a gente, né? Isso tudo é ensinamento para a gente. Vamos agir. Muito bom, Francisca. Maravilha, ai, gostoso, gente. Alguém mais? Alguém? Enquanto alguém vai se preparando aí, eu só vou lembrar que eu esqueci de comentar, são dados do Dr. Décio Iandoli, né? Ele é médico espírita, ele é cirurgião gástrico, né? Eu não lembro a especialidade específica, mas ele é cirurgião e ele cuida da parte gástrica. E ele é vice-presidente da Associação de Médicos Espíritas, então tem até o perfil no Instagram, a AME, Associação Médicos Espíritas, tem a Associação Médico Espírita Brasileira, que ele é presidente, e ele é vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Então, grupos de médicos e cientistas ali estudando o espiritismo. E os dados dele de 2010, gente, por conta desses 2 anos aí eu me perco, é 2019 ou 2020. Ele diz o seguinte, numa palestra dele, ele colocou que mais de 90% das universidades, dos cursos de medicina nos Estados Unidos, já tem dentro do seu currículo ali o estudo da espiritualidade, não é estudo da religião, é estudo da espiritualidade. Então, orientando os médicos, né, a observarem, ensinando como a importância da espiritualidade no tratamento, não visando a cura, mas melhoria do tratamento, alguns sim que se curam, enfim, vários aspectos da espiritualidade, que eu não quero tomar o tempo aqui, que não é o tema. E aqui no Brasil, então são dados 2019 e 2020, e aqui no Brasil era abaixo de 5%, se eu não me engano, 3% dos cursos de medicina já no seu currículo tratando da espiritualidade. Para mim é uma alegria imensa chegar nesse momento em que nós seremos, né, melhor recebidos pelos médicos. Olha que delícia, o médico olhar para a gente e já ver que não é somente, né, essa matéria, que tem algo ali. Então, vamos apoiar, vamos orar para que isso se alastre e que tenhamos aí, que eu tenho certeza que vamos pegar, eu que já estou, né, cumprindo ali a minha jornada dourada, estou indo para a segunda etapa, então vou pegar geriatras, né? Já falando em geriatras, gente, que ponto que eu cheguei. Mas, enfim, já ali falando sobre a espiritualidade, tendo esse olhar sobre a importância do passe, a importância da oração, olha que gostoso. Então, eu acho que é um momento maravilhoso para nós. E aí, já esquentei, quem mais? Temos alguns minutinhos. Alguém? Não? Olha, eu só Manda, vou falar uma coisa que você dica. comentou. Eu sou youtuber, então eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube. Gente, tem muito vídeo de vários médicos, psiquiatra, Sim. e eles comentam sobre do pensamento positivo, da meditação, da oração. Muitos deles estão falando desenvolvimento pessoal. Então, é muito interessante, porque você mencionou, e eu vi como tem muitos médicos de diversas áreas já disponibilizando vários cursos, né, e deixando isso daí aberto para a população mesmo. Então, é muito interessante como a gente vê como está crescendo. Está crescendo muito. Muito bom. Graças a Deus está crescendo demais isso, né, levando conhecimento às pessoas. Sim. Isso é fantástico. Então, é interessante como a tecnologia está trazendo junto com a medicina que está, assim, dando uma alavancada no mundo tecnológico. Isso é muito importante, né? É interessante isso. Muito bom, obrigada, Francisca. Muito bom. Alguém mais? Algum comentário desses capítulos? Ficou fácil, né, gente, estudar a mediunidade? Ficou fácil. E vamos lembrar que, como a gente se colocou aqui como a maioria por inspiração, isso também representa para nós. Tudo que nós falamos aqui, né? O livro, ele traz essa condição ali, né, de uma mediunidade mais ostensiva, mas com a inspiração acontece da mesma forma. Somos inspirados por quem? Vamos olhar para a nossa sintonia, o que é que nós estamos vibrando.
Então, às vezes, a gente tem uma ideia maravilhosa, solução para um problema, ou uma decisão que a gente toma, estamos sendo influenciados, aliás, como Kardec já nos deixou, né? Muito mais do que possamos imaginar. Então, a inspiração ali dos espíritos também funciona da mesma forma. É de acordo aí com a nossa condição vibratória. Alguém abrindo o áudio, quer falar? Até para dar um exemplo aí, né, do que vocês, dessa conclusão aí da espiritualidade, eu estou frequentando um centro, né, que no momento aí não veio ao caso o nome, e num certo dia da semana tinha desobsessão. Só que nós víamos ali ótimos médiums, né, trabalhando ali, mas esse centro, ele pelo menos aqui na matéria, ele é novo, há pouco tempo. Então, como que faz, né? Aí juntou alguns médiums e tal, e num certo dia da semana, a desobsessão. Me chamou a atenção por uma falta de padrão, né, dos médiuns aí, porque cada um vem com a experiência da sua casa, né, da sua ex-casa, ou até nesse dia ia lá para ajudar, sem dúvida. O idealizador desse centro é um grande amigo aí, alguns aí conhecem, é uma pessoa aí fora de série. Então, quer dizer, o centro estava no caminho bom, está no caminho bom. Aí, nós comentamos num dia, né, com os conhecidos, vamos dizer assim, essa falta de padrão dos médiuns. Aí, por nossa surpresa, né, na outra semana, quando voltamos lá, eles já tinham recebido, né, uma orientação do plano superior para pararem de fazer a desobsessão e começarem a estudar. E, obviamente, eles acataram imediatamente. Então, hoje nós estamos estudando lá o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e começou, né, a casa para quê? Para justamente o que a gente comentou, né, durante a aula. Vamos, né, estudar, então não é assim, eu sou médium, eu vou chegar lá na casa e pronto, já vou fazer do jeito que eu quero. Não, tem todo, né, um trabalho, tem toda uma base e toda uma espiritualidade amiga, né, em lugares sérios, toda essa espiritualidade amiga trabalhando junto com a gente aí, né, para a gente seguir um caminho correto, né? Senão chega lá a pessoa que está desequilibrada, vai trabalhar, já pode, né? É tudo que a pessoa quer ouvir, né? A maioria das pessoas querem ouvir isso aí, né? Opa, já vou lá, já vou trabalhar. Quer dizer, não, né? Tudo no seu tempo, né? Uhum. Certo? Maravilha. É verdade, esse exemplo é bom, muito bom. Muito bom, gente. 9h22. Mais um minutinho, caso alguém tenha se lembrado de algum ponto, queira colocar. Podemos fechar, então? Maravilha? Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos passar para o último recado, que já é, né, uma condição, Ideli, você segura a bronca depois, está mal acostumando a turma, hein? Mal acostumando a turma. Vamos lá. Quando nós criamos esse grupo, nós também estávamos ali observando que todos nós, em algum momento, em algum nível, auxilia ou trabalha em alguma ação social. Nós temos aqui representantes de várias casas, né? O grupo ali no WhatsApp é um grupo grande, de várias casas, centros espíritas, e a gente conhece que alguns estão envolvidos em trabalhos diretos ou indiretamente, de ações social. Então, tem trabalho com moradores de rua, tem pessoal que faz distribuição de cesta básica para famílias carentes, tem pessoal que auxilia com material, quer seja fralda, medicamento, enfim, instituições variadas também precisando de auxílio,
Então, a gente vai conhecendo ali um volume de trabalho bastante interessante. Então, a nossa proposta desse grupo é também que a gente possa divulgar esse trabalho de vocês. Então, fica a informação, então é a primeira informação, de que, se vocês quiserem divulgar no grupo qualquer atividade, qualquer trabalho que vocês estejam aí atuando, manda ali para o administrador, né, que no caso somos duas administradoras, eu e a Rita, ali no grupo de WhatsApp, manda ali informações sobre o trabalho e um contato, quem que pode procurar, que a gente coloca lá no grupo. E caso vocês tenham algum evento, alguma coisa que gostariam de divulgar também, a gente apresenta aqui, e assim nós vamos nos ajudando, tá ok? E aí, vamos estrear com um evento do centro, da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é um centro espírita ali na Vila Matilde. A Ideli já está mostrando o convite, tá? Nós vamos colocar no grupo até a foto desse evento. Ele vai ocorrer dia 5 de novembro, às 7 horas da noite, às 19 horas, a 20ª noite da fogaça, tá? E é na Vila Matilde, aí eu jogo a imagem do convite, quem deseja ajudar ou participar, porque vai ser um bingo, né, Ideli? É um bingo, esse convite aqui, quem adquire o valor do convite é de R$15, e já tem no convite uma fogaça de mussarela e uma rodada de bingo. E aí podem procurar a Ideli, até a identificação no grupo de WhatsApp. Se não conseguirem localizar a Ideli lá no grupo, chama a gente, que a gente passa o contato. E a Ideli, maravilhosa, está aqui presenteando o grupo. Ideli, quer falar um pouquinho sobre os convites? Mais um sorteio, gente, olha só. Isso. Hoje nós vamos sortear 2 convites. Eu acho que é uma pessoa só, né? Porque ela ganha um convite e mais um acompanhante, tá bom? Para vocês experimentarem a fogaça. Já há tanto tempo não fazíamos, né? Mas essa já é a 20ª fogaça. Então, há 20 anos nós fazemos. Ali mesmo, na rua 29 de outubro, 218, a partir das 7 horas da noite. Vai ter um bingo, né? Já estamos arrecadando prendas, organizando tudo. Então, vai ser muito legal. Eu espero que a pessoa que ganhe compareça, né? Leve algum acompanhante e vai lá brincar um pouco com a gente e conhecer nossa casa. Será um prazer. Maravilha. Então, vamos proceder como da última vez, tá ok? Isso. Cada um vai assumir um número e nós vamos usar o sorteador aqui que a Fernanda nos ensinou. A Fernanda salva a gente, que é uma beleza. Então, estamos todos aqui, eu vou falar a sequência e cada um guarda o seu número. Então, esta que vos fala, número 1, mas aí fica um pouco injusto, né? Eu e o Alexandre, a gente está competindo com 2, é isso mesmo? Ah, é? Então, eu saio, o Alexandre ele assume, porque ele é mais sortudo que eu. Então, eu saio, tá? Então, se der então, fica número 1, Rita, Alessandro 2, que ele está com a esposa, Solange, Antônia 3, fiquem de olho no número, hein? Alexandre 4, Sandra 5, Fernanda 6, Francisca 7 e a Lúcia 8, de olho na Lúcia, galera. Então, vamos lá, pegar os números? Vamos lá, eu vou compartilhar. O número aqui. da sorte. Eu vou compartilhar aqui. E aí, é de 1 a 8, é isso? Me ajudem, que eu estou... É de 1 a 8? É isso mesmo? Eu perdi qual foi o último, Yolanda, porque eu fui anotar o meu, né? E a Lúcia? É a Lúcia, é 8. A Né? Lúcia é 8, É né? 8. Então, ela estava na última da lista. Então, é de 1 a 8. Estão vendo o sorteador aqui? Posso Sim. sortear? Sim. Então, galera, atenção, agora. Vamos ver o resultado. Já saiu aqui escondidinho. Número 3.
Tá bateu na trave. Bateu na trave. Alexandre, antes de você, eu lembro que você era o 4. Quem é o 3? Deixa eu voltar lá. O 3 está... Alessandra, é isso? Não. Não, sou eu. É que hoje eu tô com uma cara muito Antônia. cansada, aí eu tô sem vídeo, mas eu tô aqui, Tá aqui. aí, A cara não tá Antônia. boa, entendeu? Então, Antônia, muito bom. Ganhou Que aí. dia que é? É dia 5 de novembro, às 7 da noite. Ótimo. Vou me programar para estar aí. Sim, eu te passo, depois eu entro em contato com você e a gente faz toda Tá aí bom, a entrega. tá bom. Parabéns, Olha, Antônia. Obrigada. Viu? Eu tô até E animada, que a cara não tá boa. Aí falou, vou ficar aqui escondida. Parabéns, Antônia. A gente espera lá, viu? Vou, com certeza. Para dar um abraço na senhora, que eu acho a senhora uma fofa. Meu Deus do céu. Aí. olha, e quem está em dúvida, não sei se eu vou, não sei se vai ser legal, pode ir vai adorar, né? Nós não vou falar que nós fazíamos parte da casa, nós fazemos parte da casa. Verdade. É um lugar maravilhoso, lá vocês vão adorar. Eu vou, com certeza. Pode ir, sim, que É um evento depois bem gostoso. Quem não for, aí a gente vai, aconteceu isso, aquilo, tá vendo? Você não foi, vai se arrepender. Já vou programar para estar em São Paulo nessa data. Maravilha, parabéns, Antônia. E agora já estamos no horário, vamos cuidar para encerrar. E Deli, querida, pode fazer o encerramento para a gente, então? Já fechar Posso aqui? sim. Maravilha, obrigada. Com alegria de mais uma noite de aprendizado, de reunião, que nos traz muito suporte para o nosso dia a dia. Nós nos sentimos mais felizes, mais brilhantes, assim dizendo, para iniciar o nosso dia de amanhã com mais disposição, com mais alegria. Esse encontro nos faz muito bem. Temos muito a agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, a Chico Xavier, André Luiz, pelos ensinamentos que nos trouxeram, e a toda espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, que nos dá cada vez mais força, mais vontade de querer progredir. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Tenham uma ótima noite de descanso, uma ótima quinzena. Daqui Boa 15 noite. dias. Boa Tchau. noite. Gratidão a todos. Beijo, gente. Boa noite.